Você já ouviu falar em GARI 11? Pois é, GARI 11 é um dos fundos imobiliários mais sólidos da Bolsa de Valores. Vou mostrar para vocês hoje quanto eu recebi de dividendos com 144 cotas desse fundo imobiliário. Confesso que você vai se surpreender com os resultados, pois é um fundo imobiliário que entrega um excelente dividend yield. Vamos estar passando também pelo site do Investidor 10, vendo algumas informações, inclusive a minha carteira. Vamos estar passando também pelo relatório gerencial. Vamos olhar os principais pontos que falam sobre esse fundo imobiliário. Então não saia daí. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal. Aproveita porque nesse canal tem muita coisa boa sobre investimentos. Toda semana vai ao ar aqui 2 vídeos falando sobre investimentos e contando também toda a trajetória da minha carteira. Isso mesmo, eu abro para vocês tudo que eu faço na minha carteira, todas as movimentações, entradas e saídas de ativos, tudo que eu invisto durante o mês, eu deixo tudo documentado aqui no canal e você pode estar participando disso também, tá? Basta somente você se inscrever no canal, deixar o seu like e não se esqueça de ativar o sininho, porque isso é muito importante e você vai ficar sabendo de tudo que acontece no canal, tá ok? Sem mais delongas, já vamos aqui no site do Investidor 10, tá? Vou mostrar para vocês aqui como está esse fundo imobiliário hoje. Aqui vocês veem a cotação desse fundo imobiliário. No dia que eu estou gravando está R$ 8,75. Tem distribuído aqui um dividend yield de 11,88% aqui nos 12 meses, tá? Esse fundo imobiliário está bem descontado ainda, tá, gente? 0,97%. Lembrando que o correto seria 1, então ele está em 0,97, então isso significa que ele está descontado. Tem uma excelente liquidez diária aqui de 4,59 milhões e teve uma variação positiva aqui de 9,24% aqui, tá, nos últimos 12 meses. Ou seja, se você tivesse investido nesse fundo imobiliário, você teria, além de recebido os proventos, você teria uma valorização aí de quase 10% no seu ativo, ou seja, muito mais que muita renda fixa. E é por isso que a renda variável ela é bem mais atraente em relação à renda fixa, tá? Aqui nós estamos vendo o gráfico, vocês veem a subida dele aqui, tá? A ascensão dele aqui muito forte, tá? Saindo da casa aqui dos 7,54, parando aqui na casa dos 8,75. Sem mais delongas, vou descer juntamente com vocês aqui lá embaixo aqui, tá, gente? No finalzinho da página aqui. Esse relatório gerencial foi liberado para os seus cotistas no dia 2/5. Então esse é o último relatório gerencial que o fundo imobiliário lançou. Nesse relatório nós vamos estar vendo alguns principais pontos, tá? Então eu peço para você que não saia do vídeo porque isso é muito relevante, tá? Para você que vai investir em fundo imobiliário, você precisa saber realmente como esse fundo imobiliário funciona e se ele tem entregado bons resultados. E a gente vê isso somente através do relatório gerencial. É óbvio que em alguns sites também, como no caso do Investidor 10, eles mostram praticamente o que está no relatório gerencial, mas no relatório gerencial está de uma forma mais clara, tá? Então aqui já na página do relatório gerencial, na primeira guia, nós vamos estar dando uma olhada aqui, gente, na visão geral do fundo, tá? Aqui embaixo vamos ver o que o relatório gerencial vem falando sobre o fundo, tá? Para você que não investe em GARI 11 e nem sabe como esse fundo imobiliário funciona, é muito importante você estar vendo isso aqui, tá? E você que já investe em GARI 11, nem sempre a gente tem tempo de estar olhando o relatório gerencial. O FII, Guardian Real, se propõe a oferecer ao investidor de fundos imobiliários uma solução única e completa, um caminho para investir em diferentes topologias de imóveis, excelentes inquilinos com estabilidade e previsibilidade de resultados atraentes a partir de bons imóveis locados e inquilinos de excelente capacidade de crédito, tá? Contratos atípicos, o que é muito, mas muito importante. Esse tipo de contrato, como está entre parênteses aqui, vocês podem ver que ele tem uma multa de rescisão integral, ou seja, se o inquilino abandonar aquele imóvel, não quiser mais aquele imóvel, ele vai ter que pagar todo o restante do aluguel que falta em relação a esse imóvel. Se esse imóvel está alugado para um período de 5 anos e ele ficou um ano, ele vai ter que pagar mais os outros 4 anos, ou seja, o fundo imobiliário não tem prejuízo algum. Então isso aqui é muito importante, tá? O GARI 11 procura prover renda estável aos seus investidores, além de buscar oportunidade e realização de ganhos de capital na venda de ativos com lucros, a reciclagem de seu portfólio.
Então vamos aqui, o patrimônio aqui desse fundo imobiliário, o valor patrimonial está em 1,34 bilhões, dividendo distribuído 0,08 centavos, o número de ativos são 39 imóveis que esse fundo imobiliário tem, tá? E o preço por cota está em 8,65. O dividend yield anual dele foi de 11,5%, tá? E a área locável bruta aqui, que é a ABL, está em 512,4 mil metros quadrados. O valor patrimonial do fundo está em R$ 9,10. Logo, sua liquidez diária aqui nesse último relatório gerencial estava em 5,5 milhões. E o prazo do aluguel está em 12,6 anos, aqui trazendo muita tranquilidade para os seus cotistas, tá? O múltiplo do P sobre VP está em 0,95. Isso quando ele soltou esse relatório gerencial. Se a gente olhar lá no site do Investidor 10, esse P sobre VP ele vai estar diferente um pouquinho, tá? Tá em 0,97, porque já tá bem mais atualizado. Isso aqui é a segunda cotação do dia, a última cotação, tá? Que estava aqui em R$ 8,75. Então vamos voltar lá para o relatório gerencial. Vemos aqui também o número de investidores, mais de 340 mil investidores, é muita gente, tá? É um fundo imobiliário muito bom. Esse fundo imobiliário com esse total de cotista. A vacância está zero, que é muito bom também. Observando aqui na distribuição do guidance de dividendos, vocês podem ver que o fundo imobiliário está com uma projeção aqui, tá, gente? De rendimentos entre 8 e 9 centavos por cotas, tá? Isso aqui é para o próximo guidance do fundo imobiliário, praticamente aí nos próximos 6 meses agora de 2025. Essa aqui é a projeção de distribuição de dividendos do fundo imobiliário. Indo para o mês de junho, vocês podem ver aqui que a projeção está em 0,9 também, mas o fundo entregou 0,8 centavos de dividendos por cota. E é isso que todos nós, cotistas desse fundo imobiliário, vamos estar recebendo aqui, tá? De proventos desse fundo imobiliário, 8 centavos por cota. Aqui na demonstração de resultados do DRE, a gente vai estar dando uma olhada no total das receitas. Vamos observar aqui, ó, nessa primeira coluna aqui em cima, vocês podem ver todas as receitas do fundo imobiliário, tá? Observando aqui em março de 2025, que foi quando esse fundo imobiliário lançou o último relatório gerencial, estava em 14.325.000 a receita desse fundo, tá? Um pouco menor que fevereiro, tá, gente? Aqui que teve 15 milhões, janeiro também teve 15 milhões. Essa foi a de março, 14,325 milhões, dando um total aqui de 175 milhões em dólares. Aqui embaixo no finalzinho temos a distribuição por cota. Vocês podem ver aqui quanto esse fundo imobiliário tem distribuído todos os meses por cota. A partir de janeiro de 2024 estava em 8 centavos, né? Vamos observando aqui que ele sempre fica na casa dos 8 centavos. Deu uma subida aqui para 9 centavos em setembro de 2024, continuou com 9 centavos aqui até dezembro de 2024 e agora ele vem entregando aqui 8 centavos por cota. Uma das partes mais importantes de um relatório gerencial é o portfólio. Aqui você sabe realmente quais são os imóveis que esse fundo imobiliário tem e quais são os seus inquilinos. Aqui no portfólio do Gari 11, a gente tem uma ideia aqui, tá, gente? O número de ativos aqui de imóveis são 39, tá? A tipologia aqui são dois logísticos de renda urbana, tá? O tipo do aluguel é 100% tá? Porque isso é muito importante, tá? Muita segurança para o investidor. E o prazo do aluguel de 12 anos, tá? Aqui temos o número de inquilinos high grade, que são 6, e a localização está em 14 estados do Brasil. Aqui a gente vê toda a localização pelo mapa do Brasil. Nessa parte de locatários do Gari 11 tem a diversificação dos inquilinos e a tipologia dos imóveis. Vocês podem ver aqui, pessoal, que são todos grandes locatários. E aqui a gente tem o market cap de BR em bilhões, que significa o quê? 449 bi só desse Air Liquid. Temos o Grupo Mateus com 15,9 bi, o Grupo Carrefour com 26,3 bi, e a receita líquida de cada um desses locatários está aqui do lado, 147 bilhões do Air Liquid. Temos aqui também do Grupo Mateus 26,8 bi, essa é a receita líquida dele, e do Carrefour 109 bilhões. Essa é a receita líquida do Carrefour. Aqui temos do lado a representação da receita sobre o fundo, tá? Quem tem mais representação aqui é o Carrefour com 31%. E o menor valor aqui está para o Air Liquid e também para o
Alamanara. Então esses dois inquilinos têm aqui representam uma menor receita sobre o fundo Gari 11. É muito importante ao investir em um fundo imobiliário, você precisa saber qual a alavancagem desse fundo imobiliário, seja fundo imobiliário endividado. Isso é muito importante porque no caso do Gari 11 ele está com um patamar aqui de alavancagem, pessoal, de 26% do ativo, tá? A disponibilidade atual ocorre aqui em 9 anos das obrigações do fundo, tá? Isso aqui não considera a venda de ativos, tá, ok? Mas olhando para uma alavancagem de 26%, eu considero já uma alavancagem um pouco alta, tá? Eu acho que 26% já tá bem ali. Muitos investidores não investiriam em um fundo imobiliário com alavancagem nesse patamar, porque fica apenas aqui 74% livre de receita para o fundo imobiliário. Eu considero, como eu já falei, uma alavancagem um pouco alta, mas isso não me impede de estar investindo em Gari 11, porque eu confio na gestão desse fundo imobiliário, sei que é um excelente fundo imobiliário e sei que eles têm uma estratégia para ter uma alavancagem nesse patamar e acredito no fundo imobiliário, sei que ele vai conseguir se sair muito bem em relação a essa alavancagem. Vemos aqui do lado esquerdo que o fundo imobiliário tem aqui de disponibilidade total 532 milhões. Então isso aqui deixa o cotista um pouco mais aliviado em relação a uma alavancagem tão alta, por saber que o fundo imobiliário está preparado para estar passando por esse processo, que é um processo de desenvolvimento também para o fundo imobiliário. Olhando aqui no patamar de dividendos entre os fundos imobiliários comparáveis, o Gari 11 entregou aqui 11,7%, tá? Ficando apenas atrás do TVRI 11, que entregou 13,7%. Então o Gari 11 está se sobressaindo aqui muito bem em relação aos outros fundos imobiliários do mesmo segmento. Olhando para os fundos imobiliários aqui de renda urbana, a média está em 12,2%. E olhando para os logísticos aqui também, a média está em 9,5%. Dando destaque aqui para o XPLG 11, que entregou 10,4%. É um baita dividendo para um fundo imobiliário logístico, no caso aqui o XPLG11, tá? E a média aqui do Gari 11 aqui no segmento híbrido dele, que é onde ele se encaixa, está em 10%. Ele aqui superou, deixando aqui 11,7%. Aqui embaixo vocês veem aqui a cobertura de carteiras recomendadas. O Gari 11 está sendo recomendado por mais de 30 casas de análises, ou seja, isso mostra o quanto o Gari 11 é forte no segmento aqui, tá, pessoal? Aqui temos as principais casas, XP, temos o Investidor 10, temos a Nord, né? Temos o Nomos, temos Santander, muitas casas famosas aqui que tem o Gari 11 em suas carteiras. Isso traz um pouco mais de tranquilidade para você que é investidor, sabendo que o seu fundo imobiliário também é bem visto no mundo dos investimentos. E aqui nós temos algumas informações das gestoras do Gari 11, tá? Aqui ela fala quem somos e tal. Isso é muito importante para você estar sabendo a história da gestão. Vamos pular para os principais números aqui, que são os ativos sob gestão. São 5,2 bi de ativos sobre a gestão do Gari 11. O número de cotistas já ultrapassa os 360 casas. A estruturação de FIIs aqui está em 5 bilhões. O fundo imobiliário representa hoje 12 veículos de investimento. Isso aqui são históricos dos sócios, né? 28 anos de histórico de crédito e imobiliário. E o mercado imobiliário aqui com 20 anos de experiência. Ou seja, é uma boa gestora, é uma gestora que tem bastante história no mercado aqui, é uma gestora que tem uma trajetória brilhante. Essa é a gestora do Gari 11. Voltando aqui para o site do Investidor 10, temos a lista de imóveis do Gari. Vocês podem ver aqui em um gráfico totalmente diferente. Aqui nós temos 8 imóveis em São Paulo, 4 na Bahia, 2 no Rio Grande do Sul, 2 na Paraíba, 2 em Alagoas, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 no Maranhão e 1 em Goiás. Fechando aqui a lista de imóveis do Gari 11. Vou mostrar para vocês, já que sem mais delongas, quanto eu recebi de proventos de Gari 11 agora em junho. Eu tenho 144 cotas de Gari 11, tá? Tenho metas para esse fundo imobiliário, que é de estar atingindo 200 cotas o mais rápido possível, esse ano ainda, se Deus quiser. E com essas 144 cotas, a Datacom foi no dia 30/5, o pagamento foi agora no dia 6 e o valor aqui de 8 centavos por cota distribuído.
Como eu tenho 144 cotas, logo deu R$ 11,95 de proventos desse fundo imobiliário. É bastante coisa? Não é um número tão significativo, tá? Mas em relação ao valor que eu tenho investido nesse fundo imobiliário, já é bastante significativo, tá? Porque isso aqui representa uma rentabilidade bem maior do que a renda fixa, com certeza. Aqui embaixo nós temos todos os meses que o Gari 11 distribuiu os seus proventos. Temos aqui a minha relação de cota em cada um desses meses. Vocês podem ver aqui que foi 8 centavos, tá? Ele começou a distribuir esses 8 centavos a partir do dia 7 do mês 2. Distribuiu aqui 9 centavos entre o mês 10 de 2024 até o mês 1 de 2025. Após isso, o Gari 11 veio distribuindo 8 centavos. A gente viu tudo isso já lá no relatório gerencial, tá? E aqui vocês veem no gráfico a evolução dos proventos, tudo que a gente viu embaixo, a gente viu em números, aqui está em gráfico, vocês têm uma ideia melhor, né? Fica um pouco mais ilustrativo. Dá para ver melhor aqui a evolução dos meus proventos recebidos nesse fundo imobiliário, tá, pessoal? Totalizando aqui já um valor de R$ 145 recebidos somente de Gari 11. Bom, pessoal, então foi isso que eu recebi de Gari 11, tá? Vocês viram aí. Em resumo, a gente passou pelo relatório gerencial, vimos muita coisa sobre esse fundo imobiliário. Então, eu acredito que se você tinha alguma dúvida em relação a Gari 11, essas dúvidas foram tiradas nesse vídeo, com certeza. Então, se esse vídeo de alguma forma te ajudou positivamente, de alguma forma trouxe a você clareza de algumas coisas em relação a esse fundo imobiliário e até mesmo em relação a investimento, não se esqueça de deixar o seu like aí, tá ok? Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho para você estar recebendo todas as novidades do canal. Esse foi o vídeo de hoje, estou muito feliz por essas 144 cotas, por esse valor de dividendos recebido. Acredito que isso é só o começo. Se você não investe em Gari 11, não é recomendação de investimento, mas ficou aqui um fundo imobiliário na qual você pôde ver que tem muita coisa positiva a oferecer a quem quer ser cotista desse fundo imobiliário, tá ok? Investir é a melhor coisa, investir é a melhor opção e investir com certeza é a melhor solução. Então, fé e foco, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.